Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, no Natal, celebramos a vinda do Filho de Deus, a união entre Deus e o homem. E é exatamente esse o mistério que nós gostaríamos de contemplar no Evangelho de hoje. Veja, nós temos que entender o seguinte: existe um abismo entre Deus e a sua criatura. Ou seja, Deus está necessariamente, infinitamente distante de nós. E é impossível, por mais que nós sejamos santos e puros, é impossível ao homem ir até Deus. Então, isso significa que até mesmo os anjos, de alguma forma, são necessitados de um Salvador. Ou seja, os anjos, embora sejam santos, puros, nunca tenham pecado, eles, para irem conviver com Deus e para verem Deus face a face, precisaram de salvação. Precisaram que Deus viesse até eles e abrisse as portas do céu para eles. Pois bem, o mistério do Natal é o mistério de Deus que vem até nós para que não exista mais abismo. Deus conosco. É por isso que na noite de Natal os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O Evangelho de hoje, Jesus, num diálogo com Natanael, diz a ele: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que Jesus quer dizer com esta frase? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós recordarmos que aqui Jesus está claramente fazendo uma referência àquilo que foi o sonho de Jacó. Jacó, um dia, num lugar chamado Betel, casa de Deus, que depois será identificado com Jerusalém, onde será um dia construído o templo, ele tem um sonho. E ele vê uma grande escadaria e os anjos subindo e descendo sobre essa escada. Ele acorda e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Pois bem, Jesus está aqui claramente se identificando com essa escadaria. Jesus é a escada entre o céu e a terra. É Ele quem une Deus ao homem. Agora, isso que é uma simbologia, ou seja, de uma escadaria, é uma realidade em Cristo muito mais profunda. Por quê? Porque Jesus é verdadeiro Deus, porque Ele é verdadeiramente Filho do Pai, do Eterno Pai. E Ele é verdadeiramente homem, porque Ele é verdadeiramente Filho de Maria. E, portanto, essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, estão unidas numa só pessoa. E, portanto, esse mistério, que em teologia nós chamamos de união hipostática, é verdadeiramente o que une o céu e a terra, é a escadaria. Então, quando nós dizemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, nós não estamos dizendo que Jesus é o único que tem direito, de interceder entre Deus e os homens. Quando São Paulo diz que Jesus é o único mediador, ele está dizendo que Jesus é a única escada, é a única ponte entre Deus e os homens. Agora é evidente que por essa escadaria e por essa ponte podem passar as minhas orações, as suas orações, as orações de qualquer santo que são levadas para Deus e trazidas às graças de Deus através dos anjos. E aqui é que nós vemos esse ministério dos anjos que, sim, de alguma forma são mediadores entre Deus e o homem, porque aqui Jesus está dizendo que os anjos sobem e descem, não é isso? Então, Jesus é o único mediador, mas o único mediador aqui quer dizer que Ele é o único caminho. Na verdade, por esse caminho podem passar miríades e miríades de anjos, milhões, bilhões de santos, a minha e a sua oração. Que Ele seja verdadeiramente esse pontífice, esta ponte entre Deus e os homens e nos conduza um dia à salvação eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.